Heroínas da fé. Vamos falar do extraordinário testemunho de vida, o exemplo da vida de Melânia, uma serva de Deus do século V. Melânia nasceu em 31 de dezembro do ano 383. Ela era nobre, veio da família de sobrenome Valérios, uma classe alta em Roma. Uma família de pessoas abastadas financeiramente. Mas ela foi instruída desde criança sobre os caminhos do Senhor, sobre o cristianismo, sobre a salvação que há no Senhor Jesus, sobre o amor ao próximo, ao semelhante. Casou-se com 14 anos de idade com Piniano e pediu a ele se pudessem viver uma vida casta, uma vida sem intimidade, somente para servir a Deus e colocar em prática o cristianismo. Ele não aceitou, porque ele disse que queria herdeiros. E o que veio acontecer com isso? O nascimento do primeiro filho nasceu morto. O segundo, que foi uma filha, ela faleceu quando era bem criança. Depois de um tempo ela voltou a falar com Piniano, dizendo: vamos ter uma vida casta, vamos ter uma vida de renúncia, vamos ter uma vida pura, para servir ao Senhor, para vendermos os nossos bens e recursos e ajudar aos necessitados, aos carentes, os aflitos, abandonados. Então ele, tocado pelo Espírito de Deus, aceitou a proposta. O pai de Melânia criticou ele severamente, porque mesmo sendo cristão toda a família, não deveria se empenhar dessa maneira para querer vender os bens para distribuir aos necessitados. Ele achava que isso não deveria acontecer. Mas em consenso, ela e o seu esposo, que a partir dali se tornou como um irmão espiritual dela, e ela como uma mãe que estava guiando e orientando segundo a direção de Deus, começaram pelos subúrbios de Roma ajudarem as pessoas. Deixa eu detalhar só sobre a ajuda deles, que é a riqueza do testemunho de vida desta heroína da fé. Melânia ajudavam os doentes sem fazer exceção. Iam com roupas simples, pessoalmente, e ajudavam os doentes. Hospedavam os viajantes. E antes deles partirem, ajudavam mais e mais para terem abastança na sua viagem. Ajudavam os pobres, os necessitados, carentes. Distribuíam da sua fortuna e ajudavam os que estavam precisando. Visitavam as prisões, iam evangelizar os presos. E além disso, aos abandonados. Pessoas esquecidas, abandonadas, sem famílias, eles iam visitar. Visitavam o hospício para ajudar lá no andamento das coisas, até dormiam naquele lugar. E visitavam também aqueles que estavam presos por dívidas. Dívidas que não conseguiam mais pagar, teriam que trabalhar muitos anos. Iam e pagavam dívidas de pessoas assim que recebiam uma liberdade, não sabia como agradecer a eles, como agradecer a Deus, eram evangelizados e tinham uma nova oportunidade de viver. Além disso, começaram a viajar e quando foram para o norte da África conheceram Agostinho de Hipona. Foram profundamente influenciados pela vida deles e por outros eruditos e teólogos também. Se aprofundaram mais em conhecer as Escrituras, mais no jejum, mais na oração e começaram a construir monastérios. Por onde passavam, construíam monastérios. Monastérios femininos, construíam monastérios masculinos. O monastério, além de ser um mosteiro, ele tem um lugar para culto, para adoração. Por isso que é chamado monastério. E eles construíram monastérios por onde passava. O monastério masculino teve um que Piniano ficou cuidando. E no ano 432 ele veio a falecer
e partiu para os braços do Senhor. E os últimos anos de Melânia foi próximo de Jerusalém, onde ela fez o monastério, e lá ela ficou trabalhando. E no ano 439, ela partiu para os braços do Senhor. Essa mulher, na relação que eu poderia até ler, tinha propriedades em várias províncias. Tinha propriedade em Roma, tinha propriedade na Espanha, tinha propriedade em várias províncias e países. E ela vendeu tudo para ajudar ao que estava precisando. Que este exemplo marque a sua vida, que este exemplo marque a minha vida. Compartilhe este exemplo dessa mulher que creu em Deus. E o que ela fez, ela revolucionou os seus dias. Compartilhe ao máximo essa mensagem para que muitas vidas sejam despertadas por esse testemunho tão vivo de cristianismo, daquilo que Jesus ensinou, de abnegação ao conforto, ao luxo, aos prazeres até da própria família, em prol de ajudar quem precisava. O Senhor Jesus disse: tive fome, não me desse de comer, tive sede, não me desse de beber, estava nu, não me vestiste, era estrangeiro, não me hospedasse, estava enfermo, não foste me ver, na prisão, não me visitaste. E dirão: quando, Senhor, que te vimos assim? E o Senhor responderá: quando não fizeste a um dos meus pequeninos, quando não fizeste a eles, a mim não fizeste. Que isso seja um exemplo para nós. Eu gostaria que você escrevesse algo no comentário do YouTube, para eu ficar feliz que a sua vida foi tocada, foi abençoada, foi edificada, que você está maravilhada com o testemunho de Melanie. Deus abençoe em nome de Jesus.